explicar aqui enquanto estou lembrado. Certo? Então se liguem aí nos conceitos e vamos começar. Só lembrando que tem muita gente ainda devendo a primeira lista. Eu liberei as notas ontem, não? Então automaticamente quem não fez fica com 0 lá, mas pode entregar ainda, viu pessoal? À medida que for entregando, a nota vai sendo atualizada. Então quem não entregou a atividade ainda, corra que dá tempo, né? Lembrando que as minhas atividades, elas servem tanto para a nota processual quanto para parcial, né? Então, Bom dia. peso 2. Bom dia, Ezequiel. Então vamos começar, gente. Let's go. Eletrostática. Então vamos lá, ver a parte conceitual de eletrostática. A eletricidade, pessoal, ela está dividida em duas partes, né? Eu tenho a chamada eletrostática, como o próprio nome já dá a ideia, né? Estática quer dizer repouso. Então considero as propriedades elétricas da matéria, as cargas, em repouso. E eu tenho a eletrodinâmica também, que considero já essas cargas em movimento, certo? Então primeiramente a gente vai estudar essas cargas em repouso e posteriormente a gente vai ver efeitos dessas cargas em movimento. Então a matéria ela tem várias propriedades, né? Dentre estas, propriedades elétricas que estão associadas a uma característica que a gente chama de carga elétrica. Como eu já havia mencionado, né? Nessa parte de eletrostática a gente vai considerar essas cargas em repouso e a gente vai ver alguns fenômenos que envolvem eletrização de corpos, força eletrostática, potencial eletrostático, e para posteriormente estudar efeito dessas cargas em movimento, né? Corrente elétrica, potencial elétrico e por aí vai. E aí, pessoal, vocês saberiam responder essa pergunta? Fala, Ezequiel. É uma pergunta exatamente sobre isso. Quando a gente está estudando sobre eletricidade, tem como ter eletricidade pelo meio natural, pela natureza? Sim. Um raio é uma... Ah, é verdade, professor. O raio é uma resposta bem precisa, né? Certo, gente? Então, essa pergunta, né? Do que são feitas as coisas? Vocês já têm a resposta disso, né? Vocês viram lá, provavelmente em química, que tudo que existe na natureza é um aglomerado, né? A união, um gigantesco quebra-cabeça, como eu costumo falar. E essas peças, né? São chamados de átomos, certo? Então tudo que existe na natureza tem uma estrutura baseada em átomos, seja essa coisa uma coisa viva, né? Um ser vivo ou não, tudo é constituído dessas pequenas partículas que são chamadas de átomos. Então se a gente tivesse a capacidade de olhar fundo em um objeto, né? Eu pegasse, por exemplo, essa caneta, dividisse ela na metade, fosse dividindo novamente, né, quebrando este pequeno pedaço na metade, fosse fazendo isso indefinidamente, eu ia chegar a um limite onde eu não seria mais possível dividir essa matéria, este material. E este limite ficou conhecido como átomo, né? Foi chamado de átomo. O próprio nome dá a ideia de algo que é
indivisível, né? O A, negação, e tomos, divisão, é a parte da natureza que não se pode mais dividir. Era o que se acreditava até então, né? Então, se eu pegar um pequeno material aqui, né, como um grão de açúcar, e tivesse essa visão microscópica deste material, eu tenho ali um sistema de átomos formando uma molécula. Essas moléculas vão formar células até resultar num sistema macroscópico, né, em algo que a gente visualiza. Só um minutinho, pessoal, tem uma obra aqui do lado, eu vou fechar aqui a janela. Pronto, então tudo que existe na natureza tem essa composição molecular, né, que é formada por este aglomerado de átomos. O que vai mudar é só a estrutura de um material para outro. Então eu tenho aqui a molécula de um grão de açúcar, e aqui eu tenho a famosa água, né? Molécula de água, que é um átomo de hidrogênio ligado a dois átomos, ou um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, né? Então, se você pudesse visualizar aí a nível microscópico, você teria essa visão, né, da estrutura atômica da matéria. Então, isso é uma característica comum. Tudo que existe, sendo vivo ou não, tem essa composição atômica, né? Então, a resposta para aquela pergunta é que as coisas são feitas de átomos. E durante séculos, né, vem surgindo modelos que tentam explicar de forma mais precisa como é essa estrutura atômica. Você já deve ter visto também aí na química, né, como se tivesse um processo evolutivo para descrever essa estrutura atômica, né? Vários foram os estudiosos que se proporam a elaborar este modelo, a propor um modelo, e este modelo vem evoluindo com o decorrer do tempo. Você já deve ter visto aí o modelo de Thomson, né, que é o pudim de passas, de Rutherford, que se assemelha a um sistema planetário, né? Modelo de Bohr. E o mais atual, né, que é o que a gente aceita como verdadeiro hoje, né, é um modelo em orbitais atômicos. Tem várias camadas onde elétrons orbitam em torno deste núcleo. Aí, partindo ainda um pouco mais avançado para a física quântica, a gente não tem uma precisão em localizar este elétron, né? Eu não tenho como em um planeta, eu não tenho um local exato para prever onde o elétron vai estar. Eu tenho uma região provável, né? Como se fosse uma região onde aquele elétron pode estar localizado, mas eu não tenho uma certeza, né? É chamado de princípio da incerteza. Vamos lá, então, por sua vez, do que é constituído o átomo, né? O átomo é formado por partículas elementares, certo? Então eu tenho um núcleo massivo, onde praticamente toda a massa daquele átomo está concentrada, e neste núcleo eu tenho partículas que foram chamadas de prótons, né, que têm cargas positivas. No núcleo ainda eu tenho partículas chamadas de nêutrons, que não possuem carga elétrica efetiva, e orbitando este núcleo massivo eu tenho os elétrons, né, que tem pouquíssima massa comparada ao núcleo, certo? E eles foram associados a cargas negativas. Por que isso, pessoal? No início, né, um dos primeiros estudiosos que descreveram, né, algum fenômeno elétrico, ainda antes de Cristo, foi Tales de Mileto, né, um dos grandes nomes, os grandes pensadores gregos, né? Ele observou que atritando uma resina natural, uma resina vegetal, chamada de âmbar, com pele de ovelha,
aquela resina começava a atrair alguns objetos. Ela adquiria essa propriedade de atrair pequenos objetos. E também repelia, né, distanciava outros objetos de si. Então ela tanto atraía como repelia. Então acreditava-se que os materiais eles tinham duas naturezas, uma de repelir e uma de atrair objetos. E por isso adotaram essa natureza positiva e uma natureza oposta, a natureza negativa para a matéria, não? Só depois, com a evolução da descrição da estrutura atômica, é que viram que essas propriedades de atrair ou de repelir estavam relacionadas com as suas partículas elementares. Então, aos prótons está associado a uma natureza positiva, né? A gente sempre que se referir a próton vai associar uma carga elétrica positiva. O nêutron não tem carga e os elétricos a gente associa uma carga elétrica negativa. Então, o que é carga elétrica, né? A carga elétrica é justamente essa capacidade de atrair ou de repelir a matéria. Certo? Isso é a definição de carga elétrica. Então vamos lá, só dando nome novamente aqui aos bois, no núcleo, né? Eu tenho aqui os prótons, cargas elétricas positivas, e eu tenho um nêutron. Mas o que forma um nêutron? Um nêutron, pessoal, nada mais é do que a união, né, de um próton ligado a um elétron. A gente vai já ver que essas duas cargas, né, de sinais opostos, elas têm essa propriedade de uma atrair a outra. Pronto. No núcleo eu tenho ainda os prótons, né, que a gente associou cargas positivas. E em torno deste núcleo eu tenho os elétrons, né? Então, nêutrons não tem carga nula. Prótons, cargas positivas, e os elétrons, cargas negativas. Então a gente tem que ter isso em mente, certo? Sempre que se falar elétron, carga negativa, prótons, cargas positivas, e os nêutrons não têm cargas resultantes, não tem carga líquida. Hoje a gente sabe, pessoal, que essa parte que foi chamada indivisível da matéria já não é tão indivisível assim, né? Este átomo ele pode ser quebrado em porções menores, não? Ele é constituído de partículas menores que são chamadas de quarks, tá? Mas quando se chegou a essa denominação de átomo, não se tinha esse conhecimento. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Mais conceitos, né? Se tiver alguma dúvida, pode estar só dando nome aos bois, né? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Então, o primeiro princípio da eletrostática, pessoal, princípio da atração e repulsão de cargas. Tá? Então, a gente sabe que tem cargas de diferente natureza, positiva, negativa e neutras. E o que acontece quando eu aproximo essas cargas, né, sejam elas idênticas ou diferentes? Será que eu vou ter o mesmo efeito, né? Então, este é o princípio que é chamado de princípio da atração e repulsão de cargas. Então, o que acontece? Quando eu tenho cargas de mesmo sinal, dois prótons ou dois elétrons, vai ocorrer
uma repulsão, elas se repelem, né? Elas tendem a se distanciar uma da outra ao máximo possível, né? Uma não quer estar próximo da outra. E se eu tenho cargas de sinais contrárias, uma positiva e uma negativa, né? Elas tendem a se atrair. Então este é o primeiro princípio da eletrostática, né? Se eu tenho cargas de mesmo sinal aqui, elas vão se repelir. Em contrapartida, cargas de sinais opostos, eu vou ter uma atração. Vocês já devem ter ouvido o famoso ditado popular, né, que os opostos se atraem. Então isso daqui serve para as cargas, né? Na verdade, alguns dizem que este ditado se origina daqui, né? Na atração e repulsão de cargas. Certo? Então, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, o que está acontecendo aqui? Vocês já devem ter visto, né, esse famoso experimento que é chamado de gerador de Van de Graaff. Eu tenho um material que ele é carregado. Quando eu toco neste material, essas cargas, elas podem ser transferidas de um corpo para outro. Então, cada parte do meu corpo vai estar com excesso de um determinado valor de carga. Pode ser ou carga positiva ou carga negativa. Então, todas cargas idênticas, né? Essas cargas que estão em excesso aqui são cargas idênticas. Então, o que acontece com cargas idênticas? Elas tendem a se distanciar uma da outra. Como seus cabelos ali estão carregados, né? E é uma parte do seu corpo que é, como é que eu posso dizer, não é maleável, é mais móvel, né? Então aquelas cargas que estão impermeável é móvel, certo? Ela tem uma facilidade, com pouca força eu consigo movimentar, né? Então todo o seu corpo está carregado, mas por que só os seus cabelos vão se distanciar um do outro? Porque ele é mais fácil de se mover, né? Mas essas cargas estão em todo o seu corpo. Então, como são cargas idênticas, cada pedacinho do seu cabelo vai tender a se distanciar da outra parte. Então, vou ter esse efeito aí, né, de porco-espinho aí, né, no seu cabelo. Isso aí é cada partinha do seu cabelo tentando se afastar da outra parte, porque eles estão carregados com cargas de sinais idênticos. Se eu aproximasse algo que estivesse carregado com sinal contrário, seu cabelo ia fazer isso daqui, ó. Iria ser atraído para o corpo que está carregado com cargas de sinais opostos, certo? Então, cargas idênticas se repelem, cargas de sinais contrários ocorre uma atração. Pronto, será que tem como quantificar? Não, antes disso a gente tem que classificar os corpos, né? Os corpos, eles podem se apresentar na natureza de três maneiras, né? Eles podem estar carregados positivamente, ou seja, eu tenho ali mais cargas positivas do que negativas, mais prótons que elétrons. Ele pode se apresentar de forma neutra, eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons no corpo, certo? Então, quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons, eu digo que o corpo está neutro. A gente vai já saber o porquê, né? E ele pode também estar carregado negativamente. Eu tenho mais cargas negativas do que cargas positivas no corpo. Então, eu tenho um excesso de cargas negativas. Eu digo que o corpo está carregado negativamente.
certo? Então, são essas três situações em que um corpo pode se encontrar: com excesso de cargas positiva, neutro, né, com o mesmo número de cargas positiva e negativa, ou com excesso de cargas negativa, com excesso de elétrons, né? Pronto. Então, empiricamente, tentaram chegar a um valor para essa carga elétrica. Será que eu tenho um valor específico, né, que mensure, que possa dar a intensidade de cada uma dessas partículas? Então foi feito um experimento, tem aí no livro de vocês um contexto histórico, né, se alguém quiser ler depois, certo? E se chegou a este valor para o próton e para o elétron. Observe que esses valores são idênticos, né? O que vai mudar é apenas o sinal da carga, mas o módulo, né, o valor sem o sinal é o mesmo. O próton positivo e o próton negativo. O que é que acontece se eu somar estes dois valores, pessoal? Dá quanto? Se eu somar um próton com um elétron, dá quanto? Alguém arrisca? Ninguém. Vai se anular? Não, né? Exato. Se eu pegar um número positivo e somar com este mesmo número negativo, isso vai dar zero. Então agora a gente já sabe por que um objeto neutro ele não tem carga. Como eu falei, o neutro é um par próton unido a um elétron. Então essas duas cargas se anulam, pessoal. Dá zero, não? Então é por isso que um corpo neutro ele não tem carga líquida, porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Como cada próton anula um elétron, eu não vou ter carga final. Isso não quer dizer que aquele corpo não tenha átomos, né? Como eu falei, tudo que existe na natureza é composto de átomos. Ele não tem a carga resultante, certo? Porque cada elétron está anulando um próton. Então o neutro ele tem carga líquida zero. Mas como é que a gente consegue determinar a carga total de um corpo? Se você está juntando aí moedas ou cédulas em um cofre, vamos supor que você tem cédulas de R$2. Então você tem 30 cédulas de R$2. Como é que você faz aqui para saber o total que você já tem acumulado? Eu não entendi, professor. Oi? Eu não entendi. Aqui é um exemplo, né? Eu quero fazer uma analogia aqui para obter uma forma para encontrar a quantidade total de carga que tem em um corpo. Então vamos pensar aqui em dinheiro, né? Quando pensa em dinheiro, todo mundo sabe resolver os problemas. Eu tenho um cofre e eu estou juntando cédulas de R$2. Eu já tenho 30 cédulas, o número de cédulas que eu tenho, né? Eu já tenho 30 cédulas de R$2. Como é que eu faço aqui para saber o total de dinheiro que eu já juntei até então? Eu não sei, mas eu acho que é 15 células, né, que você tem. Não, eu tenho 30 cédulas de R$2. Quero saber o total que eu já tenho acumulado. O Guilherme falou, professor, ele botou 30 vezes 2. Isso, eu não tenho 30 cédulas. Então basta multiplicar o total de células que eu tenho. E eu sei que cada uma delas vale 2. Então é o número de cédulas vezes a unidade. Quanto vale cada uma?
Então aqui é a mesma coisa, a gente pode fazer esse mesmo esquema para obter o número total de cargas que tem em um corpo. Basta multiplicar o número de partículas que eu tenho excedente, pegar o número de partículas excedente e multiplicar pelo valor da unidade. Eu sei que cada cargazinha dessa tem este valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é chamado de carga elementar. É o valor que cada unidadezinha, que cada elétron, que cada próton vale. Certo? Então essa carga elementar é este valor sem o sinal, né? Que a gente chama de módulo. Por que eu coloquei partículas excedentes, pessoal? Porque eu sei que no corpo existem prótons e elétrons, certo? Mas eu sei que cada elétron vai anular um próton. Então o que eu devo pegar não é o número de partículas total que eu tenho no corpo, é o que tem a mais, excedente, né? O que está passando ali de elétrons e o que está passando de prótons, né? Porque eu sei que essa quantidade que tem em mesma proporção, né? Cada próton anula um elétron, então não vale a pena contar. É como se tivesse R$2 e está devendo R$2. Então, se você for pagar essa dívida, você não tem dinheiro algum, né? Então, você deve contar só a parte que tem a mais. Então, por isso, o número de partículas excedentes. Então, vamos aplicar aqui nesses corpos, né? O exemplo. Aqui eu sei que tem 0. A carga total é 0 porque eu não tenho partículas excedentes. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. Vamos calcular a carga total aqui nesse primeiro corpo. Qual é a carga excedente aqui? Vocês conseguem ver aí? Deixa eu só aumentar um pouquinho. A carga excedente é a carga que se sobrepõe, né? Isso. Quanto é a carga excedente aqui? 5. É o que sobra, o que tem a mais de prótons, né? Eu sei aqui, ó, que cada próton anula um elétron. Então sobrou o que, pessoal? O que tem a mais aqui é 2. Eu tenho 2 prótons a mais do que elétrons. Certo? Deu para compreender o que é essa carga excedente? Deu. Ó, sobrou 2 prótons aqui. Tem 2 prótons em excesso, excedente. Então, meu N é 2. Positivo porque eu estou falando de prótons. E eu sei que cada uma dessas partículas, o valor unitário dela, independente seja elétron ou próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa carga elementar é uma constante, não vai mudar. Tá? Então é só multiplicar isso. 2 vezes 1,6 dá 3,2. Eu vou repetir a potência porque só tem ela, né? A unidade de carga, pessoal, é o Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb. Certo? A gente vai adotar a letra C quando se referir à carga elétrica, certo? Coulomb. Então vamos aproveitar e fazer aqui para este corpo que está carregado negativamente, né? Quanto vai ser a carga total dele? 3. A carga excedente é quanto? Eu disse que é menos 3. Eu disse 3, ele disse menos 3. Isso. O menos é porque é elétron, né? Elétron a gente sabe que tem carga negativa.
Então, 3 vezes o valor do E, que é a carga elementar, que vai ser sempre aquele valor, né, que corresponde a um elétron ou a um próton. Ele tem esse valor de carga. Então, o elétron próton corresponde a 1,6 vezes 10 a 14, é? Isso. Sempre vai ser esse valor fixo, né, uma constante. Então, quanto é que dá isso daqui? 3 vezes 1,6 dá 4,8, né? Então, essa vai ser a carga total deste terceiro corpo. Tem uma frasezinha que o pessoal costuma colocar aqui para associar a essa expressão, né? Bom, quem nunca errou? Só lembrar dessa frase, e as iniciais são a forma de obter a quantidade de carga de um corpo, certo? Então, só se ater aqui que este N são as cargas em excesso, né? A carga excedente. Porque cada próton vai se anular com um elétron, então eu tenho que pegar as partículas excedentes. No caso aqui 3, no caso aqui 2, né? Dúvidas até aqui? Essas cargas que os corpos adquirem ou que os corpos possuem naturalmente, elas podem ser compartilhadas com outro corpo, certo, pessoal? Então, na natureza, a natureza, até o professor meu que dizia que ela costuma ser preguiçosa, né? Ela quer estar num estado de equilíbrio, né? Que gaste pouca energia. Então, o natural não é que o corpo fique carregado. Aquele excesso de carga, né, vai chegar a um limite que ele não suporta aquele excesso de carga. É por isso que existem as descargas elétricas, não é, naturais. Certo? Então, se eu pego um corpo carregado e aproximo de um corpo que está neutro ou com menos excesso de carga do que este que eu estou aproximando, essas cargas elas vão ser compartilhadas. Aquele excesso, né, aquelas cargas a mais que o corpo tem, vai ser transferida. Certo? Então, como vocês estão vendo aqui nas ilustrações, não? Eu tinha aqui um corpo neutro inicialmente e um corpo carregado. E ao tocar neste corpo neutro, ele ficou também carregado. Certo? Isso é um processo que a gente chama de processo de eletrização. Só que essas cargas, assim como a energia, né? Essas cargas, assim como a energia, elas não são criadas nem destruídas. Aquele famoso lei de conservação. Eu não posso criar nem destruir cargas. Elas apenas podem ser transferidas de um corpo para outro, mas há uma conservação de cargas. Então, se eu pego um sistema isolado, né? Se eu tenho aqui 2 corpos ou mais, estão isolados aqui, não há interferência de um meio externo, essas quantidades de carga que eu tinha inicialmente, ela é conservada. O que quer dizer isso? O total de cargas que eu tinha antes dessa interação, no caso aqui, antes deste toque, né, vai ser o mesmo após a interação, depois do toque. Então, se você observar nessa ilustração, inicialmente eu tinha um corpo carregado e o outro neutro. Um corpo carregado com menos 8 elétrons em excesso e um corpo neutro, né, que está com 0 de cargas em excesso. E após o toque, cada uma ficou com a metade dessas cargas em excesso, 4 e 4. Então, 8 inicialmente, antes do toque, e 8 depois do toque, né? Se eu somar as quantidades de carga das duas esferas. Isso é a lei de conservação, certo? A mesma quantidade de cargas que eu tinha inicialmente,
eu vou ter após qualquer interação, há uma conservação dessas cargas. Essas cargas podem ser transferidas de forma proporcional. Você vê aqui que eu coloquei duas esferas idênticas, né? Então elas ficaram com a mesma quantidade de carga. Mas se eu pegar uma esfera menor aqui, colocar para trocar nessa esfera carregada, eu também vou receber uma quantidade menor de cargas, certo? Então vai continuar essa conservação, mas elas podem ser transferidas de forma proporcional ao tamanho do corpo. Dúvidas até aqui? Professor, Foi. sobre a carga, né? Ela pode ser positiva ou negativa, né? Porque se for nêutron fica zero, é? Isso. O total, o resultado dá zero? Isso, o total é zero. Mas tem algumas pegadinhas que costumam cair, pessoal. Coloca um corpo neutro e pergunta se aquele corpo tem carga. Um corpo neutro, só lembrando que tudo que existe na natureza tem átomos, não é constituído de átomos. Só que no neutro eles estão em mesma quantidades. Então eu não posso dizer que num corpo neutro não exista elétrons e prótons. Existem, só que em mesma quantidade, então um anula o outro. Então o mais correto é dizer que num corpo neutro não tem carga resultante, carga líquida, né? Certo? Mas ele não vai deixar de ter prótons e elétrons. Só para eu não cair em algumas pegadinhas, né, que costumam aparecer. Mas é isso mesmo, viu, Nicolas? Ele pode ser negativo, positivo, né? Ou neutro, que não tem carga resultante. Então, falando desses processos de transferência de carga, né, que a gente chama de processo de eletrização. Existem três maneiras de eu deixar um corpo carregado. De eu deixar ele com excesso de elétrons ou com um déficit de elétrons. Primeiro, só ressaltando aqui, deixa eu só mostrar de novo a figura para vocês do átomo, né? Eu acabei de falar que após a definição, após mostrar este modelo atômico, que cargas de mesmo sinal, o que acontece com cargas de mesmo sinal? Se separam. Isso, elas vão tender a jogar uma o mais longe de si, né? Elas não gostam de ficar próximo uma da outra. Mas se você olhar para essa figura, tem uma incoerência, né? Olha, eu tenho um excesso de cargas positivas, por que essas cargas não estão juntas aí, não estão separadas, né? Já que a gente viu que cargas de mesmo sinal não gostam de ficar juntas uma da outra. Por que no átomo os prótons ficam juntos ali no núcleo? Essa força que mantém o núcleo atômico, pessoal, ela é gigantesca, né? Então, se você colocasse ali, se fosse possível, né, eu amarrar uma corda em um próton e no outro próton no núcleo, né? Só um exemplo absurdo que eu estou falando, né, pessoal? Isso não é possível, mas se fosse possível, aí eu teria que se eu colocasse todos os carros que eu tenho aqui no Brasil, né? Metade puxando para um lado, metade puxando para outro, talvez ainda não conseguiria separar esses átomos no núcleo, né? Porque eu tenho uma força nuclear muito forte que mantém este núcleo junto, coeso. Então, quando você vê falar em bomba atômica, né? É porque essa energia que é empregada na bomba atômica, ela é oriunda da quebra deste núcleo atômico.
Então, quando eu consigo tirar um próton deste núcleo, eu libero uma energia aí de centenas de milhares de electrovolts, uma energia gigantesca para poder separar este próton do núcleo, né? Para tirar um próton do núcleo, certo? Então existe uma força nuclear muito forte que mantém essas partículas de mesmo sinal juntinhas aí no núcleo. Qual é a implicação disso? Essas transferências de cargas que eu vou mostrar para vocês agora, ela sempre se dá, na verdade, por movimento de elétrons, certo? Então, se eu tenho um objeto sólido, o que vai ser transferido de um corpo para outro são elétrons e não prótons. O próton ele é fortemente preso à matéria. Então são os elétrons que se movimentam, né? Para carregar este corpo, deixar ele positivo ou negativo. Então o que é a eletrização por atrito? Que é a primeira forma de eletrizar um corpo, certo? Essa eletrização por atrito, como o próprio nome já sugere, né? Eu tenho que atritar, eu tenho que movimentar um corpo contra o outro. Quando eu movimento este corpo contra outro, existem alguns corpos que têm a capacidade de receber elétron facilmente e outros que têm a capacidade de ceder, são mais susceptíveis a ceder elétrons, certo? Então, uns têm a tendência natural de doar e outros têm a tendência natural de receber elétrons. Então, quando eu atrito, né, movimento dois corpos com essas tendências diferentes, né, um de receber e o outro de doar elétrons, é como se um conseguisse arrancar elétrons do outro, certo? Então, um vai ficar carregado positivamente, certo? Vamos supor aqui que essa régua perdesse elétrons. Se ela está perdendo elétron, vamos supor que inicialmente ela estava neutra, então ela está ficando com excesso de prótons, certo? Então vamos supor que eu roubei ali 4 elétrons dessa régua. Se ela perdeu 4 elétrons, ela ficou com 4 prótons a mais, né? Considerando que ambos estavam inicialmente neutros. E para onde foram esses elétrons roubados? Eles ficaram lá no outro material. Então, se o outro material estava neutro e ele ganhou elétrons, ele ficou com 4 elétrons que roubou a mais, certo? Então, aqui eu estou representando só o que está excedente, né? São as cargas a mais, certo? Então, um corpo fica carregado positivamente e o outro ficou carregado negativamente. Então, quando eu aproximo este corpo carregado de pequenas partículas, pedacinhos de papel ou de isopor, eles vão atrair ou repelir estes objetos, certo? Eles podem atrair ou repelir. Então, eu tornei um corpo que estava inicialmente neutro em um corpo eletrizado. Dei carga em excesso para esse corpo. Então, isso a gente chama de eletrização por atrito, certo? Então, características: os corpos que foram atritados ficam carregados com cargas de sinais opostos. Então, aqui tem mais um exemplo, né? Eu estou atritando papel ou pano com um cano de PVC. Então, ele fica carregado, passando a atrair ou repelir os objetos, alguns objetos, né? O segundo processo de eletrização, eletrização por contato. No caso aqui, não precisa esfregar um corpo no outro, né, para atritar um corpo no outro. Apenas o toque vai ser suficiente para transferir cargas. Então, observe que no primeiro exemplo aqui, os dois corpos estavam neutros, né?
eu vou atritar um corpo contra o outro e eles vão adquirir cargas de sinais opostos, tá? Inicialmente os dois estavam neutros. Aqui qual é a diferença? Eu vou aproximar um corpo que está carregado, ou positivamente ou negativamente. E quando eu toco em um corpo que está neutro, vai haver essa transferência de carga. Então os elétrons vão passar de onde estavam em excesso para o corpo que está neutro. Então houve um compartilhamento dessa carga em excesso. Então, como resultado, os dois ficaram com cargas de mesmo sinal. Oi? Tem alguém de pouca idade aí já assistindo aula de física. Clarice, teu microfone está ligado, vou desligar aqui. Vamos lá. Então ficam no final com o mesmo sinal, né? Diferente da eletrização por atrito, que ficam com sinais idênticos. Um exemplo de aplicação deste processo aqui já deve ter acontecido com algum de vocês, né? Principalmente em dias secos. Você tocar numa maçaneta em um material metálico e sentir uma leve descarga elétrica, mesmo aquele material não estando conectado a nenhuma fonte de energia. Eu vou tocar numa maçaneta de metal e levo um pequeno choque. E como isso é possível se aquele material que eu toquei não está conectado a uma fonte de energia? Isso é uma descarga elétrica, certo? Natural. Você pode ficar carregado positivamente ou negativamente. Quando você está, por exemplo, diante de um computador, recebendo essa luminosidade, né? Essa luminosidade é constituída de partículas, de elétrons. Então você pode ficar com excesso de elétrons e quando você vai tocar em um objeto metálico, essa carga ela é transferida do seu corpo para o outro objeto, ou vice-versa, né, do outro objeto para o seu corpo, certo? Então isso é um processo de eletrização por atrito. Essa carga que está em excesso, ela não gosta de ficar em excesso, o corpo não gosta de ter essa carga em excesso. Então, se ele tem a oportunidade de compartilhar, de trocar essa carga, de diminuir o seu excesso de carga, ele vai assim fazer, certo? Então, essa eletrização apenas pelo toque é chamada de eletrização por contato. Como eu já tinha até mostrado aqui anteriormente, né? Mas eles se dividem de forma par, né? Vai depender do tamanho do corpo. Se os corpos forem idênticos, vai ser meio a meio. Cada carro fica com a metade da carga em excesso. Mas se eu tiver um corpo aqui de proporções diferentes, eu acho que eu até tenho um exemplo aqui, deixa eu ver. Essa carga ela não vai ser distribuída de forma idêntica não, certo? Mas depois eu mostro, mas só respondendo aí, não vai ser meio a meio sempre não, vai ser meio a meio só se os corpos forem idênticos, certo? Mas aqui, ó. Who cares? Pronto, então aqui tem esse exemplo que eu acabei de citar, né? O sujeito vai andando aqui em um carpete, um tapete, um certo material, então ele vai perdendo elétrons, né, por atrito. À medida que vai caminhando na superfície, ele perde elétrons por atrito. Ele fica carregado positivamente, com mais prótons do que elétrons, né? Então, quando ele toca em um material, essas cargas elas vão tender a um equilíbrio, né? Vão ser compartilhadas com outro material. Então ele sente essa descarga elétrica aí.
Então não é necessário que essa porta esteja conectada a alguma fonte, né, de energia. Certo? Então, por contato, essa transferência de carga foi realizada. E o último processo é o processo por indução. Induzir alguma coisa, pessoal. Quando eu estou induzindo uma pessoa a fazer algo, né? Você foi induzido. Ou seja, você foi de certa forma forçado, né, a fazer alguma coisa, induzido a. Aqui é a mesma coisa, eu vou forçar o corpo a ficar eletrizado sem que haja aqui um contato. Então, indução não tem um contato direto como eu tinha, tanto no atrito como na eletrização por contato, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, certo? Como está mostrando aqui este desenho, né? Eu tenho um corpo aqui que está carregado negativamente, estou aproximando de um corpo neutro. Aqui ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ó. Então ele está neutro. Mas o que acontece com essa aproximação? Eu sei que esses elétrons eles vão repelir os elétrons deste corpo. Eles se afastam, né, os outros elétrons. E ele atrai ou aproxima os prótons, cargas de sinais contrários. Certo? Observe aqui que eu não estou tocando. Só com este ato de aproximar, eu estou separando as cargas daquele corpo neutro. Em uma parte, em um lado, cargas negativas que estão repelindo, né? No outro, cargas positivas. Certo? Então, se eu conecto esse corpo neutro a outro corpo, por exemplo, aqui a Terra, aqui é o chamado aterramento, né? Estou ligando um fio deste corpo neutro à Terra. Esses elétrons que estão se repelindo vão fugir aqui, como eles querem ficar o mais distante possível dos outros elétrons, né? Eles vão fugir para a Terra. Então há uma fuga aqui de elétrons. Então este corpo que estava inicialmente em mesma quantidade está perdendo elétron. Quando eu desfaço aqui essa conexão, o que vai acontecer com aquele corpo? Ele perdeu elétrons, então ele fica com mais prótons do que elétrons. Então quando eu retiro aqui o indutor, este corpo ele não fica mais neutro, ele fica carregado, fica com excesso de prótons. Então este é o processo de indução. Eu não tenho toque, eu vou apenas aproximar um corpo carregado de um neutro, ou conectar este corpo neutro à Terra ou a outro corpo, de modo que ele ganhe ou perca elétron. No caso aqui ele está perdendo porque eu tenho um indutor, né? Isso daqui é chamado indutor, o material que eu estou aproximando. O material que está sofrendo este efeito é chamado de induzido, né? Mas se isso daqui fosse... Oi. Eu não entendi. Vamos fazer agora. A correta é a letra A? Não, aqui são etapas. Ah, sim. Primeira etapa, eu aproximo um corpo negativo, carregado negativamente, de um corpo neutro. Ele vai separar as cargas em dois lados, né? Um lado positivo e um lado negativo, pela atração e repulsão. Segunda etapa, eu conecto este corpo neutro, faço um aterramento, conecto ele à Terra. Então esses elétrons que estão se afastando, eles vão fugir aqui do corpo, vão para a Terra. Terceira etapa, eu desfaço essa conexão e retiro
material que estava induzindo aquela separação de cargas. Quando eu faço isso, eu tenho o corpo carregado, no caso aqui positivamente, né? Mas se este material indutor fosse carregado positivo, eu ia ter um resultado final com excesso de elétrons. Então aqui as cargas, os corpos, né? Os corpos ficam carregados com sinais contrários. Professor, Oi. eu não entendi uma parte que os elétrons vão para a Terra, né? Que eles vão se afastar. Aí de onde foi que chegou mais prótons? Não chegou mais prótons. Estes prótons aqui são todos os que perderam elétrons. Aqui é o resultado final, né? Vai sair vários elétrons aqui deste corpo carregado. Então no final eu vou ter excesso de prótons. Não vai chegar mais prótons, não. Os prótons ele não saem do corpo, de um corpo sólido, eles são presos ao material. Então ou os elétrons fogem deste corpo, né? Eu perco o elétron ou recebo elétrons do corpo. Só mais um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Ó, eu tenho este corpo aqui que está neutro inicialmente. Um negócio que não dá para parar o desenho, né? Mas quando ele tem aqui cargas positivas e negativas, eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. Estão neutros, certo? Aí eu aproximo o indutor, ele vai separar os elétrons e os prótons em dois extremos. E quando eu ligo a um terceiro corpo, no caso eu citei o aterramento, né? Ligo a terra, ou uma pessoa pode tocar, esses elétrons vão fugir daquele corpo, vão passar para o corpo pela repulsão que ele tem com o indutor. Então, quando eu retiro essa conexão e o indutor de perto, né, o resultado final vai ser o corpo carregado com cargas positivas, com excesso de prótons. Ah, sim. É porque eu não estava entendendo porque que o senhor tinha marcado um X no condutor. Eu fiquei. Por que? Tipo, né? Eu fiquei bugada ali. Ah, é só para dizer que eu estou retirando aqui essa ligação, né? A mesma coisa que retirar o dedo aqui quando ele está tocando. Estou desfazendo essa conexão. Então não tem mais como ele receber nem perder elétrons. Ele vai ficar carregado no final. Entendi. Por último, pessoal, eu sei que está passando 3 minutinhos aí, mas vou ser rápido, né? Aqui era só um exemplo deste processo de indução, né? O para-raio é um exemplo. Eu estou induzindo o raio aí para um certo local, né? Estou fazendo este jogo de aproximar o material carregado de um material neutro, então ele vai direcionar essa descarga para o para-raio. Mas eu posso explicar. Não vou tomar o intervalo de vocês não. Na próxima aula eu explico o finalzinho desse slide. E a gente faz alguns exemplos, né, de aplicação. Então por hoje era só, pessoal. A gente se encontra na próxima semana. Boas aulas aí na sequência para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Quem não fez a primeira lista, lembrando que eu ainda estou recebendo. Certo. Tchau, até a próxima.